Thank God it's Friday! Ou se quiser em português, é sexta-feira. Sim, sexta-feira, dia 12 de novembro do ano da graça de 2021. O meu nome é Camilo Lourenço, isso você já sabe, e também sabe que todos os dias às 8 da manhã, salvo raras exceções, nós estamos aqui para comentar a atualidade política e económica nacional. Bom, nunca é demais dizer isto, eu um dia deixei de fazer um vídeo só dedicado a isto, eu quero agradecer às mais de 300 mil pessoas que seguem este canal. E quero agradecer àqueles que todas as manhãs têm a santíssima paciência de se pôr aqui em direto para me aturar. Vocês são realmente do melhor que eu já encontrei. E isto não é graxa, é mesmo assim, e é um agradecimento que eu quero fazer porque sinto que às vezes peco em agradecer às pessoas aquilo que é o contributo que dão para fazer deste canal uma coisa séria e uma coisa que já atingiu a expressão que atingiu. Bom, antes de irmos ao programa de hoje, quero só lembrar que na próxima sexta-feira vamos ter mais um Corporate Vision e vai ser sobre benefícios fiscais. Atenção a isso, é bom não esquecer, você ainda vai a tempo e estas coisas planeiam-se mesmo, aliás, planeiam-se sobretudo antes dos últimos dias de final do ano, que é o que costuma acontecer. Às vezes a gente recebe no final do ano uma chamada de alguém do banco ou da seguradora a dizer assim: olha, tem aqui não sei quantos, ainda tem que fazer o PPR e tal. Bom, estas coisas de benefícios planeiam-se com o tempo. Não se esqueça, na próxima sexta-feira eu e o José Pedro Farinha vamos tratar este tema. Bom, e antes de irmos ao programa de hoje, quero lembrar aqui, como faço sempre, que este canal tem uma parceria com a Prozis e, portanto, quando você for ao site fazer compras, já sabe que se na saída escrever lá no cupom promocional Camilo, tem um desconto de 10%. E olha, hoje é aqui com este cenário magnífico, o Rio Tejo ali ao fundo, desta magnífica cidade de Lisboa e arredores. Bem, espero que o vento não esteja a entrar, está um bocado de vento, não esteja a entrar aqui no microfone, então vamos lá à agenda de hoje. Como sempre, começaremos pelo período antes da ordem do dia. E para referenciar o quê? Uma coisa muito simples. Lembrar os recados que a OCDE está a fazer a Portugal por causa do mercado de trabalho. Eu explico. Houve dois jornais, o Observador foi um deles, foi aí que eu li pela primeira vez, que tiveram uma conversa com o responsável da OCDE que esteve cá na Web Summit por causa do mercado de trabalho. E uma das coisas que o Sr. Stefano disse foi: é preciso cuidado quando se mexe nas leis do trabalho. Nomeadamente porque quando se começa a impor muitas restrições, a tendência que as empresas têm é aumentar a contratação a termo. Percebe? Quando você ouve os Antónios Costas desta vida, os Antónios Costas simbolizam aqui o socialismo, que é para não dizer os blocos de esquerda e os PCPs desta vida, a teoria é sempre a oposta. É preciso proteger o trabalhador. É preciso limitar o excesso das empresas. Vai daí, olha, mais restrições à contratação a termo. Esta gentinha esquece que quando se torna o mercado de trabalho demasiado inflexível, as empresas defendem-se. Isto é como tudo na vida. É na nossa vida pessoal, é na nossa vida empresarial, é sempre assim. É preciso uma razoável dose de flexibilidade. E convém não esquecer isto, porque o que se fez nas últimas semanas nesta matéria, e o que está a tentar fazer nas últimas semanas nesta matéria, inclusive com votações já feitas na Assembleia da República, nomeadamente nas questões do teletrabalho, vai exatamente dar aqui. Quanto mais se rigidifica o mercado de trabalho, maior é o desemprego estrutural, maior é a precariedade e maiores são as contratações a termo. É claro que você pode dizer assim: bom, um dia podemos chegar aqui e proibir isto de vez. Pois é, nesse dia você acaba com as empresas e com o emprego, percebe? Mas isto é uma coisa que o socialista nunca vê. Socialista e comunista nunca vê. Bom, segundo ponto. Fiquei a saber ontem, por um alerta de espectadores, que depois fui confirmar, o Governo vai mesmo entregar à ACP no próximo ano 170 milhões de euros, a título de indenização compensatória. O que é que quer dizer indenização compensatória? É para estas empresas de serviço público de transportes que prestam, supostamente, um serviço público. Bom, no ano anterior esta compensação tinha sido de 80 milhões de euros. Portanto, você está a ver o nível de dinheiro do contribuinte que é torrado aqui. E pode estar descansado, porque quando houver orçamento, vai perceber que isto vai ficar pior. E porquê? Porque o orçamento vai consagrar aquele perdão de dívida da CP de 1.800 milhões de euros. Mas se você quiser fazer um serviço a si próprio,
como contribuinte, faça esse exercício. Vai investigar quanto é que nos últimos 50 anos você meteu na CP, ok? Quanto é que nos últimos 50 anos você perdoou de dívidas, quer dizer, perdoou nada, você contribuinte pagou. Que é para você ver que todos os anos faz isto, numa espécie de roulement, que depois não tem materialização, no sentido que você nunca chega a perceber o que é que aconteceu com o dinheiro que lá meteu. Porque esse é assim, vai-se libertando as empresas desta dívida, tirando delas para cima dos ombros do contribuinte, e depois continuam a fazer disparates. E dali a 5 anos ou 10 você tem outra vez a mesma dívida e vai um novo perdão e andamos nesta brincadeira. O único tanso aqui é você e sou eu que pagamos uma pipa de massa de impostos por ano para suportar este crime, porque coisas destas são crime. Vamos estar atentos. Ponto seguinte. Ainda a entrevista de Rui Rio e a promessa de evitar guerras internas. Já agora só um ponto, porque houve espectadores que me escreveram ontem a dizer: então você está a advogar o Bloco Central? Não. O que eu ontem disse foi uma coisa diferente do Bloco Central. Porque o Bloco Central implica você ter no governo PS e PSD. E o que eu disse ontem, que tanto Rangel como Rio deviam dizer aos seus eleitores, é uma coisa diferente. Imagine que o PSD tem maioria, mas não tem maioria no Parlamento. Tem maioria relativa. Deve fazer governo? Deve. Com quem é que vai fazer o acordo? Naturalmente com o CDS, mas vai precisar do PS. A menos que queira precisar do Bloco de Esquerda e do PCP. Não joga, pois não. Então o que é que deve ser feito? Um acordo, mas não é um acordo de Bloco Central. É um acordo mínimo de reformas que o país tem que fazer, e que quem estiver na oposição vai ter que deixar passar pelo menos os orçamentos. Era aqui que eu queria chegar. E vice-versa. Se o PS ganhar, mas ganhar sem maioria. Portanto, o que eu estava a dizer era isto. Houve espectadores que interpretaram isto como Bloco Central. Não, eu não sou nada defensor do Bloco Central. E mais, acho que o PSD deve dizer aos seus eleitores que para fazer aquilo que acha que deve fazer, nomeadamente reformas estruturais para Portugal, a principal preocupação é que tenha maioria absoluta. Esta tem que ser a mensagem que passa aos eleitores. Espero que esteja esclarecido. Mas já agora, porque eu ontem depois fui ver a entrevista com mais detalhe ainda, porque houve um espectador que me disse que eu não tinha referenciado o aspecto aliás, um dos aspectos mais importantes. E eu fui ver e faço meia culpa. Porque houve ali um momento em que o Rui Rio diz explicitamente que, ele diz que não vai continuar a alimentar guerras internas no PSD, porque o objetivo tem de ser apontar as setas, entre aspas, ao Partido Socialista. Eu acho isto muito bem. Agora, o problema não está aqui, apenas. O problema é que não pode deixar de haver debate interno. E uma das coisas que o Rui Rio disse, pois não cumpriu nesta entrevista, e isto é que eu quero referenciar aqui, foi que se virou e disse que ia deixar de alimentar guerras internas. Pois, na entrevista, Rui Rio foi o primeiro a dizer que acha que Paulo Rangel não está preparado para ser Primeiro-Ministro. Bom, este tipo de debate é o último debate que se deve fazer. O que se deve fazer aqui é ideias. Eu defendo isto e eu defendo aquilo. E a verdade é que o Rui Rio mostrou na entrevista que afinal ele não mudou nada em relação aos últimos 3 ou 4 anos, em que andou a servir de muleta ao Dr. António Costa. E o ponto é este. Bom, esta manhã soubemos que João Rendeiro, sim, esse mesmo, o ex-banqueiro, condenado a pena de prisão, que fugiu de Portugal, mandou dizer pela comunicação social que a sua esposa, Maria João Rendeiro, não tem qualquer responsabilidade na história do desvio de quadros e das falsificações. Rendeiro terá dito que a responsabilidade é unicamente dele, apesar dela ter sido a espécie de depositária, fiel depositária daquelas obras. Bom, isto só confirma que o senhor é um pulha, não é? Porque a sua mulher ficou fiel depositária e, no entanto, ele vendeu as obras, resta saber-se com conhecimento dela, e, noutros casos, meteu lá umas falsificações e desviou as obras originais. Portanto, é isso que a gente deve concluir. João Rendeiro está a confessar que é um pulha. É isso. Bom, espero que os tribunais tenham tomado nota desta brincadeira, sobretudo porque no futuro situações como estas não podem ficar com penas com sanções muito leves, como termo de identidade e residência. Bom, vamos então aos temas mais importantes de hoje e vamos começar pela Dielmar. Isto é uma novela que parece uma via sacra, já.
Primeiro, era a Valérios que iria ficar com parte do ativo industrial e com 200 trabalhadores ainda pagava 200 mil euros ou não sei o quê. Agora, a empresa de Leiria, que tinha manifestado primeiro a intenção de ficar com aquela operação, que é a Outfit, já veio dizer que afinal paga 295 mil euros, contrata mais pessoas para ficar com a empresa. Isto é uma disputa entre empresas privadas que eu acho muito bem. Qual é o problema disto? É que você vai perceber, e nós todos, aos poucos, que isto é o melhor exemplo de que o Estado não se deve meter nesta marmelada. Então eu vou-lhe explicar porquê. Eu ontem expliquei-lhe as dívidas que a Dielmar deixa para o contribuinte e para a banca. Não é? 8 milhões ao Estado, 6 milhões à banca, 2,7 milhões à Segurança Social. Ainda lhe falei em 300 mil euros de salários, salvo erro, de agosto e setembro. O jornal Eco veio esclarecer que esses salários foram pagos através de um apoio do Banco de Fomento que terá concedido um empréstimo à Dielmar. E o Eco que colocou esta questão explicitamente recebeu a resposta por parte do Banco de Fomento. Repare, um Banco de Fomento, ok? Um Banco de Fomento serve para tudo menos para estas coisas. Eu já vou à explicação do Banco de Fomento. O Administrador de Insolvência referiu que aquele apoio tinha sido dado a título de apoio extraordinário à retoma progressiva. E então, este apoio foi dado via Banco de Fomento. O Banco de Fomento, quando foi questionado pelo ECO, diz que não foi o banco que pagou os salários da Dielmar. Isso a gente já sabe. O banco concedeu foi um empréstimo que depois permitiu pagar estes salários. E agora veja a resposta do Banco de Fomento. Nós, efetivamente, ajudámos porque havia uma boa perspectiva. Uma boa perspectiva de quê? De que a empresa se safasse no estado em que estava? Ou porque havia uma boa perspectiva de recuperar o dinheiro? Espera aí. Como diz muito bem o ECO, é que o Banco de Fomento diz isto no mesmo dia em que o Ministro da Economia, Pedro Cisa Vieira, disse, à frente dos canais de televisão, todos, que a Dielmar tinha uma dívida impagável e que os 8 milhões de euros que o Estado tinha lá metido provavelmente não os ia recuperar. Está a perceber isto? Ou seja, o banco vem dizer como desculpa havia uma perspectiva, uma boa perspectiva, e por isso é que ajudaram. Mas boa perspectiva de recuperar o dinheiro? Espera aí, o dinheiro é do contribuinte, do Banco de Fomento. Então, o Ministro no mesmo dia diz que provavelmente o dinheiro que o Estado meteu lá ia perdê-lo? Bom, como você está a ver, isto é a vergonha da imagem que o Estado português tem, percebe? A mim o que me cheira é que houve um frete qualquer feito pelo Banco de Fomento neste processo. Porque o Governo não quer chatices com gente a fazer filas de desempregados e a choradinhos não sei quê, e sindicatos, em cima de eleições autárquicas. Portanto, isto foi de certeza a influência do Governo. Agora explique-me uma coisa. Para que é que eu quero um Banco de Fomento a fazer estes fretes? Porque é que eu quero um Banco de Fomento que diz que havia uma boa perspectiva de pagamento, sabendo que nesse mesmo dia o Ministro está a dizer que aquela dívida que eles têm para com o Estado provavelmente está perdida. Ou seja, você, contribuinte, vai pagar isto. Está a ver isto? Chama-se isto socialismo no seu pior. Eu não sei, a grande lição desta brincadeira, ponha isto na cabeça, você vai precisar destas coisas no dia 30 de janeiro e noutras coisas que vão vir, ok? Quando o Estado se mete nisto, quando o socialismo se mete nisto, é a pior coisa que pode haver. O socialismo é o pior inimigo do contribuinte. Já percebeu isto? Bom, se não percebeu, vai perceber quando for ver a sua folha de impostos. Bem, agora vamos ao tema mesmo fundamental de hoje. Eu vou-lhe ler um tweet que o Dr. João Galamba colocou na rua ontem, dia 10 de novembro. João Galamba. PIB cresce acima da média. Emprego e desemprego melhor do que níveis pré-pandemia. Investimento estrangeiro com o melhor ano de sempre. Mesmo após recordes dos últimos anos e de Portugal ter entrado para o top europeu absoluto de investimento direto estrangeiro. Enfim, como dizem alguns, o país está a afundar. Como você sabe, o socialismo é exímio na política de comunicação.
Então agora vamos lá aos números. A Comissão Europeia avançou ontem as previsões para as economias, para o conjunto da União e naturalmente para Portugal. Sabe quais são as previsões da Comissão para Portugal? Crescimento este ano de 4,5%. Crescimento em 2022 de 5,3%. E você diz, aleluia, estamos quase ao nível da Irlanda. Not so fast. Primeiro, a economia portuguesa ainda não recuperou dos níveis de pré-pandemia. Percebe? O Galamba esqueceu-se disto. Nos outros países europeus, na esmagadora maioria, esse nível foi atingido no terceiro trimestre deste ano. Em Portugal será atingido no próximo ano. Primeiro ponto de ordem. São factos, não é opinião. Segundo ponto de ordem. A economia cresce 4,5% e 5,3%, porque quando compara com a violenta queda de 2020, percebe? Portanto, se você está lá em baixo, qualquer crescimentozinho dá um número exponencial. Não é bem exponencial, mas enfim, extraordinário. É preciso saber reconhecer isto. E pelos vistos, João Galamba tem duas talas à frente, não é de lado, é à frente, porque ele não leu o documento do Banco de Portugal feito pelo amigo socialista dele chamado Mário Centeno, há poucas semanas. E esse documento dizia explicitamente, e eu tive o cuidado de lhe explicar isto aqui de manhã, que o problema vai ser a partir de 2023. Quando nós perdermos este referencial de comparação com quedas violentas, a coisa volta a crescimentos baixos da economia. É o Banco de Portugal que diz isto. Porquê é que isto acontece, dirá você? Por uma razão muito simples. Porque ninguém fez reformas em Portugal nos últimos anos que permitam à economia dar estes saltos significativos que outros países estão a dar. Países de leste, até a Roménia. Percebe? Bom, sabe qual é a previsão da própria Comissão? Não é para 2021 nem 2022, é para 2023. É que a economia cresce 2,4%. Ouviu bem? 2,4%. E eu até lhe vou fazer mais uma aposta. Eu aposto consigo que em 2024 ainda vai ser abaixo de 2,4%. Está a perceber isto? Veja a aterragem violenta que a economia vai ter. O Dr. João Galamba, pelos vistos, ignora estes dados. Que até há pouco tempo os dados eram do Banco de Portugal. A partir de ontem, passaram a ser da própria Comissão Europeia. Está a perceber isto? Bom. Mas sabe qual é o pior dado? É que a partir de 2023, Portugal deixa de convergir com a União Europeia. Até agora tem sido acima da média da União Europeia. A partir de 2023 passa a ser abaixo da média da União Europeia. Ou seja, outros dos argumentos do Governo que era estamos a convergir não sei quantos, vai desaparecer em 2023. Portanto, é neste cenário que você vê os Joões Galambas desta vida a fazerem esta vergonhosa propaganda, quando os factos apontam exatamente na direção oposta. Não esqueça, é socialismo, e não esqueça que você tem uma oportunidade fantástica no dia 30 de janeiro de mostrar o que é que pensa do socialismo, ok? Bom, ponto seguinte, vamos voltar ao affair da missão portuguesa na República Centro-Africana. E à história de que ninguém avisou o Presidente da República. O Presidente já veio dizer hoje, está no público, e o público que diz estas coisas diz com fonte autorizada, que o Presidente da República está à espera que o Sr. Primeiro-Ministro lhe dê explicações sobre o facto de não ter sido informado. Eu acho muito bem. Vamos ver se isto é mais uma bravata a Marcelo, ou se Marcelo depois vai explicar ao país o que é que ele acha efetivamente desta marmelada, que isto é uma pouca vergonha, percebe? Mas agora o ponto não é este. O ponto é o seguinte, como você ouviu dizer, o Primeiro-Ministro também não foi informado. O Ministro dos Estrangeiros não foi informado. Perguntinha, isto é mesmo verdade? Mesmo com os pareceres que foram entregues a João Cravinho, de que não era preciso informar mais ninguém, curiosamente feito por dentro do próprio Ministério. Veja só a insensatez. Há um jornal que diz que são as mesmas pessoas que fizeram os pareceres para Azeredo Lopes, com as consequências que nós conhecemos, ok? Desculpe lá, eu tenho o direito de duvidar disto, como cidadão. O Primeiro-Ministro não foi mesmo informado? O Ministro dos Estrangeiros não foi mesmo informado? Ou estamos a comer as papas na cabeça com uma única preocupação?
garantir que um governo já estava fragilizado há muito tempo e que já tinha em cima das costas um escândalo chamado Tancos, não tivesse outro escândalo às costas. Eu não sei, mas há uma coisa que quero dizer. É bom que isto seja muito bem investigado. Já agora, eu gostava de conhecer os pareceres, já lhe disse aqui há 2 dias, gostava de conhecer os pareceres que levaram o ministro João Carvinho a fazer aquela pouca vergonha. Portanto, eu espero que os pareceres sejam conhecidos, ok? Primeiro ponto. Segundo ponto, espero que esta marmelada esteja esclarecida, porque eu suspeito, tenho dúvidas, até pela tradição deste governo, que o Primeiro-Ministro e outros membros do governo, como o Ministro dos Negócios Estrangeiros, não tenham sido informados. E já agora estou à espera das conclusões, das consequências disto tudo. Como cidadão, tenho decisões para tomar no dia 30 de janeiro e gostava mesmo de que isto fosse esclarecido. Bom, eu quero recordar, Vossas Excelências, que António Costa é o único Primeiro-Ministro, até hoje, com 2 escândalos nas Forças Armadas, durante a sua guarda, under his watch, ok? É o único. Bem, e vamos terminar a conversa de hoje, já vai longa, com a história da vacinação que eu tinha dito que ia voltar a falar hoje. Há 2 coisas que quero salientar. Você tinha mesmo saudades da Graça Freitas todos os dias na televisão com aquela vozinha de que está a dar... Não sei se já reparou, mas a Graça Freitas só dá desculpas. Ela, quando aparece em público, é sempre para explicar porque é que alguma coisa falhou. E as coisas estão a falhar sob a guarda dela e da Ministra da Saúde. O Gouveia Mel saiu. Eu tive o Gouveia Mel ontem, não vou dizer o que é que falei aqui com ele sobre o assunto. Mas, sobre esta matéria. Não vou sequer falar sobre isto. Mas o Gouveia Mel saiu. E eu vou-lhe recordar aquilo que o Gouveia Mel disse publicamente numa intervenção antes de ontem. É preciso recuperar o ecossistema. Voltar a juntar a Ordem dos Médicos, a Ordem dos Enfermeiros. Está a ser feito? É preciso ter uma comunicação eficaz cá para fora. Está a ser feito? Não. Nós só temos desculpas da Gracinha Freitas. Ok? É preciso que a malta mobilize os portugueses. Está a ser feito? Não. É preciso, no fundo, liderança. Nada de sebastianismos. Epá, é preciso tirar os militares disto. Está a perceber? Mas a verdade, está lá uma estrutura que estava com ele. Falta é a liderança no meio disto tudo. E falta a política de comunicação. Que é a responsabilidade disto. Tem um nome. 2. Graça Freitas e Marta Temido. Eu imagino, o secretário de Estado já voltou a aparecer, também todos os dias na televisão, não sei, o Lacerda Salles. Pá, eu estou marimbando e não estou nada preocupado em alimentar o ego destas pessoas, que todos os dias querem aparecer nas televisões. Mas a maior parte das vezes que aparecem é para dar desculpas sobre porque é que alguma coisa não correu bem. Eu não preciso de gestores assim. Isto não são gestores. Isto são gente incompetente. Portanto, a doutora Graça Freitas já devia ter sido varrida deste processo. Percebe? E a ministra já não devia ser ministra. E pôr lá gente competente, porque, como você já percebeu, o risco de haver uma quinta vaga é grande e até agora nós temos safado disto, somos o país com mais vacinação na Europa. Mas se calhar, se não formos para a terceira dose da vacina, a coisa vai correr mal. Portanto, convinha que nós, cidadãos e contribuintes, deixássemos de ter gente que vai à televisão que só pede desculpa e explica porque é que falhou e ter gente competente como tínhamos com o Gouveia Mel, porque já percebemos que ele não vai voltar. Está a perceber? Bom, chegámos ao fim do programa de hoje. Quero agradecer às 8.000 pessoas que estão em direto, quero pedir a estas pessoas e outras que vão ver aquilo que peço sempre, que é colocarem um gosto, fazer partida nas redes sociais. Já percebeu porquê? Aquilo que você ouve aqui, não ouve em mais lado nenhum. Tenham um grande fim de semana. Na segunda-feira às 8, cá estarei eu para lhe atazanar o juízo. Muito obrigado, com licença e novamente um grande fim de semana.